Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar da aula mais importante, ou então uma das aulas mais importantes da química orgânica, que chama nomenclatura dos compostos orgânicos. E é lógico que nós temos que começar a nomenclatura pela primeira função orgânica, que nós chamamos de hidrocarboneto. Aquela função que só tem carbono e hidrogênio. Tá? Então, olha o título da aula, nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeias normais. Olha só, cadeia normal, lembra? Cadeia normal aberta, que ela só tem duas extremidades com carbono. Se ela é fechada, não tem carbono fora do ciclo. Agora, olha só que interessante. Eu disse que essa nomenclatura é uma nomenclatura oficial. Por que oficial, Debs? Porque tem nome que não é oficial. É nome usual, é o apelido, né? Ninguém fala propanona, as pessoas falam acetona, né? Ninguém fala metanóico, fala ácido fórmico. Ninguém fala, sei lá, etanóico, fala vinagre, e assim por diante, tem nome usual. Mas nós vamos aprender a nomenclatura oficial. Por isso, meus queridos alunos, prestem bem atenção. Quando se fala do nome do composto segundo o IUPAC, ele quer o nome oficial, hein? Oficial, tem que seguir regras. E quais são as regras? As regras são o seguinte. Observem aqui na tela que eu tenho a explicação de como que é o nome de um composto orgânico. Ele é dividido em três partes, não necessariamente três sílabas, mas três partes, onde cada uma dessas partes tem um significado químico. Por exemplo, as primeiras letras do nome do composto orgânico indicam o número de carbonos. Então, quando você fala lá, um carbono, met, quer dizer, álcool metílico. Opa, um carbono. Dois carbonos é et, então seria álcool etílico, aí seriam dois carbonos. Propanona, que é acetona, 3 carbonos, prop. Ah, é muito fácil saber o número de carbonos. Se fosse 6 carbonos, ex. 7 carbonos, hept. Agora, se fosse 11, é um dec. 12, dodec. 13, tridec. Cuidado. É o 1 com 10, 2 com 10, 3 com 10, entendeu? A parte do meio do nome do composto indica o quê? Eu chamei aqui de parte intermediária, observem. É ela que vai dizer o tipo de ligação entre carbonos. Opa, pera um pouquinho. Se ela me diz o tipo de ligação entre carbonos, ela vai me dizer o que na realidade? Se o composto é saturado ou insaturado. Porque quando só tem ligação simples entre carbonos, eu uso an. Se eu tenho dupla, eu uso en. Se eu tenho tripla, eu uso in. Viu? A, E, I. An, en e in. Simples, dupla e tripla. E se for duas duplas, Debs? De en. Duas triplas? De in. É lógico que pode ter outros, gente. Eu posso ter 3 duplas, trien. 3 triplas, trin. Mas fica muito instável. Pode ter dupla e tripla, enin. Vamos falar nisso lá na frente, mas vamos conhecer o básico de como se dá o nome dos compostos orgânicos. E o final, o que nós chamamos de S aqui? É o sufixo, certo? É o que fecha o nome do composto. E o que ele representa? A função orgânica. Nós vamos estudar 19 funções orgânicas, cada uma com o seu sufixo. Por exemplo, você vai ver que o sufixo da função álcool é ol. Você vai ver que o sufixo da acetona é ona. Mas o sufixo do hidrocarboneto que nós estamos estudando hoje é a letra O. Então, olhem só esse primeiro exemplo. Olha que interessante. Como que eu dou nome nesse composto? Observe. Ele tem 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Então, vem aqui e escrevo prop. Ele só tem ligação simples entre carbonos. Se ele só tem ligação simples entre carbonos, ele é an. Como ele é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, ele é o propano, composto que vai cair na prova assim, ó. Agora, observe uma coisa interessante. Olha o de baixo. 2 carbonos é et. Eu tenho uma ligação dupla. Uma ligação dupla agora é en. Hidrocarboneto é o eteno. Olha como que ele vai cair na prova. Pode ser o contrário, o cara te dá o nome para você fazer a fórmula. Vamos ver? But quer dizer o quê? 4 carbonos. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4. An é só ligação simples. O é hidrocarboneto.
que está faltando colocar aqui? Os hidrogênios. Aqui você faltam 3, aqui faltam 2, aqui faltam 2 e aqui faltam 3. Olha o quarto exemplo. Esse vale a pena. O óleo butano que vai cair assim na prova, né, moçada? Aqui eu queria chamar a atenção de vocês um aspecto. Aqui, observem que eu tenho 3 carbonos prop. Ok? Eu tenho uma ligação tripla, mas eu tenho uma simples também. E aí, Debs? Eu uso an e in? Não, não. Olha só que interessante. Quando você usa an, é só quando você tem simples. Apareceu qualquer outra insaturação, predomina a insaturação. Então, nesse caso, é tripla e in, é o propino. Muito cuidado quando for a ligação tripla escrita em bastão. Ele vai cair assim na prova, dá uma olhada, ó. Porque a ligação tripla faz hibridação SP. Você estuda isso na geral, certo? E aí você vai ver que o ângulo é de 180 graus, porque é linear. Então aqui é um carbono, um segundo carbono e um terceiro carbono. Olha o mais simples composto orgânico, ok? Um carbono é MET, ligação simples é AN, hidrocarbono é TO, é o metano. O metano é o mais simples composto orgânico. Só que tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Ele não tem forma em bastão, né? Como seria? Seria um ponto, não tem sentido. Tudo bem? Mas vamos aos exemplos mais complexos. Observem esse caso aqui em cima. Ele tem 5 carbonos, é pente. Ele tem uma dupla, é en, ele é hidrocarboneto, é o penteno. Olha o de baixo, 5 carbonos é pente. Ele tem uma dupla, é en, hidrocarboneto, é o penteno. Observem que os dois chamam penteno, mas os dois pentenos aí são diferentes. Eu preciso dizer, então, qualquer um, qualquer outro, Debs, por isso preste atenção. Quando você tiver mais do que 3 carbonos, olha eu assinalando aqui, ó, e aparecer ligação dupla ou tripla, você tem que dizer o lugar em que ela está. Você tem que posicionar o lugar da dupla e da tripla. E como que você faz isso? Você vai numerar os carbonos para saber se a dupla está no carbono 1, ou no carbono 2, ou no carbono 3, certo? E eu numero da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Não. Eu vou numerar sempre pela extremidade mais próxima da insaturação. Guardem isso, gente. Pela extremidade mais próxima da insaturação, tá? Essa dupla está mais perto a esse lado esquerdo do que o lado direito. Então, esse carbono é o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A dupla está logo após o 2, ele chama 2-penteno. Olha o de baixo, eu começo a contar pelo lado direito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A dupla está logo após um penteno. Debs, precisa colocar o número 1? Precisa. Isso é a mesma coisa que você desse o seu endereço para alguém, né? Você fala apenas o nome da tua rua, mesmo que a sua casa é a primeira casa da rua, não significa que o cara vai entender que a sua casa é a número 1. Então, um penteno. Agora, muito cuidado. Levanta os olhos um pouquinho. Aqui está, ó. Olha só, ó, olha lá, presta atenção, ó. 2 penteno, 1 penteno. Existe o 3 penteno? Não. Por que que não? Porque se eu colocar a dupla aqui, ó, não vai ser 3. Eu tenho que começar a contar do lado direito. Esse é o grande problema de compostos insaturados na química orgânica. Escrever da direita para a esquerda ou esquerda para a direita é a mesma coisa. Então as pessoas dizem, quantos pentenos existem? O aluno se empolga, ele coloca penteno 1, penteno 2, penteno 3, penteno 4. Não, só tem o 1 e o 2, porque o 3 passa a ser o 2, só que invertido. Ah, deve ser assim, lógico. Agora, uma coisa interessante que aconteceu há 5 anos atrás. E o PAC pede para a gente colocar o número na frente daquilo que você está posicionando. Esse número aqui é o número da dupla. Então, a dupla não é em. Olha como que é a maneira moderna de escrever hoje, gente. Pente para dizer que tem 5, 2 que é a posição da dupla em, ó. Olha como que aparece. Olha o outro. Pente para dizer que tem 5, 1 que é a posição da dupla. A mesma coisa se você fosse fazer o contrário composto. Imagine, por exemplo, ele escreveu 2-hexino ou X2-ino. Não tem segredo. X,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Yin é uma ligação tripla. Aonde? No carbono 2. Como sou eu que estou fazendo o composto, eu posso numerar do lado que eu quiser, certo? Eu, normalmente, quando faço a formação de um composto, eu já numero na sequência que eu escrevo. Dá uma olhada, ó. Então, aqui eu tenho uma ligação simples no 1, no 2 eu tenho uma tripla simples, simples e simples. Não esqueça de colocar os hidrogênios, por favor. Olha só. Olha aquele outro composto ali, moçada. Dá uma olhada. Ele tem 6 carbonos. 6 carbonos é X. Ele tem duas duplas é dien. Moçada, aqui aconteceu uma coisa interessante. Toda vez que você usar dien ou dien, vai esbarrar nas consoantes do prefixo. Então, para dar condição fonética, para você falar bem, toda vez que você for falar dien ou dien, você coloca antes a letra A. Então, fica hexadieno. Agora, eu tenho que posicionar as duas duplas. Eu faço uma escala para uma escala para outra, uma escala única para as duas. Uma escala única para as duas. Eu começo a contar pelo lado mais próximo da insaturação. A que está mais perto da extremidade é o lado direito. Eu tenho uma no 2 e a outra no 3. Então, 2, 3, hexadieno ou hex, aqui não precisa colocar a letra A, 2, 3, dieno. A mesma coisa o composto aqui. Olha só, 3 carbonos é prop, ligação simples é an, é o propano. Ô, Debs, mas o propano é esse aqui. Mas qual a diferença daquele para esse? Aquele é fechado, mas é uma cadeia normal, hein? É uma cadeia normal, certo? Mas é fechado, então eu tenho que dizer que ele é fechado. Então, quando o composto é fechado, eu falo ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano e assim por diante. Olha esse último caso, por favor. Fechado, já começa a colocar a palavrinha ciclo. 5 carbonos é pente, eu tenho uma dupla em, é o ciclo penteno. Preciso localizar a posição dessa dupla? Não. Um composto fechado, quando ele tem uma dupla só, ou uma tripla só, uma insaturação só, você pode colocar onde você quiser, que é a mesma coisa. Se eu mando você fazer o ciclo penteno, você pode colocar a dupla aqui, você pode apagar a dupla aqui, e colocar em outra posição, como aqui, que continua sendo o ciclo penteno. Então, essa é a técnica inicial para você aprender nomenclatura em hidrocarbonetos de cadeia normais. Lembrem essa técnica. Eu preciso que você conheça bem esta aula. Por isso, essa lousa é muito importante para você se orientar como você deve fazer os nomes dos compostos orgânicos. Um abraço.